Nesta manhã de sexta-feira, 23 de janeiro, quando celebramos a memória de São Francisco de Sales, a liturgia nos traz o Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos de 13 a 19. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar demônios. Designou, pois, os 12. Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, nesta manhã de sexta-feira, quando também somos convidados a configurar o nosso coração com o coração de Jesus, lembramos sempre na sexta-feira o Sagrado Coração de Jesus. Então, configurando o nosso coração com o de Jesus, nós podemos entender melhor a sua palavra. Palavra esta dirigida aos discípulos, à multidão, mas também a cada um de nós. Que bom que nós temos oportunidade de logo pela manhã escutar esta palavra, nos alimentar deste pão diário, a palavra de Deus. Hoje, nesta página do Evangelho, Jesus sobe ao monte. Subir ao monte é sempre, o lugar do encontro com Deus. Jesus está sempre em sintonia com o Pai. Claro, depois de ontem, quando víamos Jesus escolhendo uma barca, solicitando uma barca para subir por causa da multidão que ali estava, ele escolheu esta barca de Pedro, sinalizando já a igreja, a comunidade que tem Pedro como cabeça. Pedro, o primeiro Papa, hoje o Papa Francisco. Então, Jesus escolheu os 12, depois de subir ao monte, para estar em sintonia com o Pai. E Jesus escolheu e designou esses 12, chamou esses 12 para mais perto de si. Como Jesus também chama a cada um de nós. Como também Jesus escolhe a cada um de nós. Porque, diz o Evangelho, ele chamou quem ele quis. Ele chamou os que ele quis. E, portanto, ele pode chamar a cada um de nós. Tanto é que Jesus chamou quem ele quis, que chamou até Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Será que nós também, chamados por Jesus para estar mais perto dele, para que, como discípulo, escutar a sua palavra e como missionário levar esta palavra
Será que nós também, como Judas, não traímos Jesus? Será que nós, como Pedro, não negamos Jesus também muitas vezes? Mas Jesus escolhe quem ele quer. Jesus escolheu os 12, chamou cada um pelo nome, organiza a missão que vai crescendo cada vez mais, mas esses 12 precisam ser discípulos, precisam estar mais perto de Jesus, escutar as suas palavras, aprender com Jesus o jeito de Deus agir no mundo. Aprender com Jesus a melhor maneira de levar Deus para os outros. Então, Jesus chama e eles se tornam discípulos. Jesus os envia e eles se tornam missionários. Assim, queridos ouvintes, somos convidados por Jesus, chamados por Jesus para estar mais perto dele, para que, aprendendo com ele, saibamos transmitir aos outros aquilo que Jesus quer. Lembrando que o missionário não anuncia a si mesmo. O missionário é apenas um mensageiro. E quantos missionários por aí anunciando a si mesmo, anunciando a sua glória. Enquanto que, para ser missionário, precisa antes ser discípulo, precisa aprender com os ensinamentos de Jesus. Porque não é simplesmente dizer eu sou discípulo, eu escuto Jesus. Não, é aprender com Jesus. E para ser missionário, não é simplesmente vou sair por aí pregando. O missionário, ele é enviado. É isso que nos diz o Evangelho. Jesus chamou, então Jesus designou 12 para que ficasse com ele e para enviá-los a pregar. Não é simplesmente sair pregando por aí, mas Jesus enviou-os a pregar com autoridade para expulsar demônios. Esta autoridade é dada por Jesus. Ela não é adquirida pelo missionário por ele mesmo. Então vamos pedir hoje por todos nós chamados a sermos primeiro discípulos e depois missionários, para que saibamos escutar Jesus e não a outros. Escutar Jesus, aprender com Jesus e pedir ao Senhor que nos envie em missão para levar a sua mensagem, a sua boa nova. Dentre tantos estes escolhidos, temos hoje São Francisco de Sales, como eu disse no início, bispo e doutor da Igreja, que é esse grande missionário que viveu entre os anos de 1567 a 1622. Foi assim incansável no trabalho evangelizador, anunciando não a si mesmo, mas anunciando Jesus. São Francisco de Sales soube aprender com Jesus e também levar aos outros a mensagem de Jesus. São Francisco de Sales é patrono dos escritores e dos jornalistas. Então, que São Francisco, no dia de hoje, interceda pelos escritores, pelos jornalistas, por cada um de nós,
para que saibamos levar a mensagem de Jesus e não a nossa. Sermos escolhidos e enviados por Jesus. Assim, seremos verdadeiramente discípulos e missionários. E claro, celebrando o Ano Santo, seremos também peregrinos da esperança. A esperança é o próprio Jesus e é a Ele que nós vamos levar, sendo assim, missionários. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.